Boa noite. A presidente Dilma Rousseff voltou esta semana da missão aos Estados Unidos. De lá trouxe compromissos econômicos, como o que propõe um plano de trabalho para, em um ano, facilitar o comércio bilateral entre as empresas brasileiras e as americanas. Com a medida, as companhias certificadas daqui poderão exportar para os Estados Unidos com mais agilidade, sem a necessidade de as cargas serem submetidas a processos de controle, como escaneamento, abertura de container, etc. Hoje, apenas 5 empresas brasileiras são certificadas. Elas têm facilidade na hora de despachar mercadorias para fora do país. O governo espera, até 2016, certificar mais 8. Além disso, relações mais fortes com o maior PIB do mundo podem nos ajudar a superar a crise pela qual passamos. O Conversas Cruzadas hoje vai falar da relação econômica internacional do Brasil com outros países do mundo, evidentemente. Além das expectativas da última missão da presidente, nós vamos falar também sobre o Mercosul. Recentemente, após a realização da cúpula da União Europeia e da Comunidade de Estados Latino-Americanos e do Caribe, alguns especialistas defenderam que se o governo pretende, de fato, revitalizar a política de comércio exterior, não há como evitar a revisão das diretrizes que regem o Mercosul. O bloco completou esse ano 24 anos, mas há quem o critique por ter se tornado uma, aspas, camisa de força para a inserção dos países membros na economia global por conta da cláusula que exige decisões por consenso. Isso estaria nos impedindo de ampliar laços comerciais com a Europa, por exemplo? Nossa mesa está formada e o debate sobre as relações econômicas internacionais do Brasil começa agora. O programa de hoje recebe, para falar desse assunto, a economista Janine Alves, que está aqui conosco, também o professor de Economia e Relações Internacionais da UFSC, Daniel Correia, o historiador e professor da UFSC, Valdir Rampinelli, e também pela internet, a presidente da Câmara de Comércio Exterior da Fiesc, Maria Terezinha Bustamante, que está conosco online e ao vivo. Obrigado a todos pela gentileza da participação aqui conosco. Nós estamos no ar com o patrocínio da promoção de aluguel Ibagi, as melhores oportunidades em aluguel de imóveis com valores especiais. Queires, todo mundo tem um grande motivo para comprar no Queires. Bom, na semana passada, quando a presidente embarcou para os Estados Unidos, eu conversei com a presidente da Câmara de Comércio Exterior da Fiesc, a dona Maria Tereza Bustamante, pela Rádio CBN. E nós questionamos basicamente isso, qual era a expectativa do empresário catarinense, que por consequência pode ser muito parecida da do empresário brasileiro, para essa viagem, o que poderia ser trazido de lá de parcerias, de acordos que nos beneficiassem no momento de crise. Portanto, eu queria gentilmente começar com ela, pedir licença aos demais que estão aqui na mesa, mas apesar de ela estar pela internet e não estar aqui, o canal vai permanecer aberto e ela pode interferir a hora que achar mais conveniente ao longo do programa de hoje. Dona Maria, obrigado pela gentileza da sua participação, a disponibilidade em interagir conosco aqui no programa, agradeço muito. E eu gostaria já de começar ouvindo-a sobre o retorno dessa missão. A senhora certamente acompanhou as notícias e sentiu-se mais entusiasmada enquanto representante dos empresários. A visita foi profícua aqui para o nosso estado e para o país. Boa noite. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos os participantes e aos que nos estão assistindo. Sem lugar a dúvida, o resultado da viagem atendeu às expectativas dos empresários. O mais importante, a meu modo de ver, é a aproximação entre os dois países, virar a página e abrir um espaço de diálogo e de aproximação entre as autoridades de ambos países, e também é um beneplácito para os empresários que o resultado, pelo menos, trouxe alguns sinais bem positivos. Um deles, que você mencionou, que é algo que nós já temos internalizado no país, que é a regulamentação do uso do regime aduaneiro da linha Sul,
em convênio entre a Receita Federal do Brasil e a Autoridade Aduaneira Americana, para empresas que têm uma continuidade de comércio exterior, importação e exportação. Esse regime facilita bastante. E também houve outras iniciativas positivas, né, como é o caso do acordo de bitributação para a área da Previdência, a eventual eliminação do visto de negócios para os representantes de empresas que têm essa continuidade de exportação e importação. E o mais importante, a meu modo de ver, é ter virado a página e ter aberto esse espaço de diálogo, porque não há dúvida que para nós, empresários, seja brasileiro, seja catarinense, não há como deixar de reconhecer que nós temos que estar na mesa de negociações presentes, não só com a exportação e a importação, nós temos que fazer parte do diálogo em todos os ambientes em que se trata com uma economia como a americana, a primeira potência do mundo, não dá para desprezar. Bom, daqui a pouco eu vou retornar ao contato direto com a Ana Maria, para a gente falar um pouquinho da outra proposição que eu fiz na abertura do programa, que é a questão do Mercosul. A economista Janine Alves está aqui conosco, ela escreveu um livro também sobre esse mercado, e nós vamos saber qual é a visão também sobre essa outra temática. A gente vai avançar por aqui também. Professor de Economia e Relações Internacionais da UFSC, Daniel Corrêa, está aqui conosco. Obrigado pela presença, professor. Como é que o senhor recebeu a notícia dos acordos ou das intenções, apesar de que alguns desses acordos, os próprios ministros brasileiros disseram que não serão vivenciados imediatamente, vai demorar um certo tempo, mas a expectativa é positiva ou não? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Janine. Boa noite, Maria. Boa noite, professor Valdir. Eu acredito que o primeiro ponto para a gente começar a entender essa visita aos Estados Unidos seria entender o porquê da visita, o porquê os Estados Unidos e por que agora, por que nesse momento, né? E eu venho acompanhando um pouco a política e a economia brasileira e, nesse sentido, vale a pena a gente mencionar que, pelo menos desde 2012, o balanço de pagamentos brasileiro tem dado sinais muito precários no seu desempenho. E pela primeira vez ano passado, pela primeira vez que eu digo, se a gente pegar pelo menos os últimos 15 anos, a nossa balança comercial, que historicamente sempre foi positiva, ela fechou negativa, em 2 bilhões de reais. Isso faz com que um país dependente e subdesenvolvido como o Brasil recorra, mais uma vez, aos seus lugares cativos para a busca de superação do seu atraso econômico. Nesse sentido, o Brasil vai aos Estados Unidos, mais uma vez, reforçar os laços de dependência que tem com aquele país. Uhum. Nesse sentido, é uma busca histórica, não é a primeira vez que a gente recorre aos Estados Unidos, e é uma aposta muito forte que praticamente encerra um ciclo dentro da economia brasileira que a gente poderia observar por 2 aspectos. O primeiro, do ponto de vista interno, é que essa viagem aos Estados Unidos e todo o plano que foi apresentado e todas as discussões que emergiram dessa visita denotam que o modelo brasileiro de crescimento via mercado interno, via uma classe média pujante, está absolutamente defasado e está absolutamente aniquilado. Não tem mais essa possibilidade. Ou ela é muito marginal, perto do nosso apelo ao comércio exterior, que é historicamente a tendência do Brasil diante de cenários de crise. E como um país dependente, recorrentemente nós entramos em crise. Então, mostra um pouco dessa falência de uma classe média que foi revista em 2009, por exemplo, e que tem uma renda per capita que vai de 291 a R$ 1.019 na nova definição da classe média. Uhum. Então, é uma classe média que não tem poder de compra nenhum, no final das contas, e está mostrando o quanto é limitado o seu poder de compra na atualidade diante de um cenário de crise econômica, onde nós não conseguimos, por nós mesmos, nos recuperar, e temos que recorrer a esse mercado externo. Então, esse é um ponto a ser ressaltado de início. O segundo ponto, que também encerra um ciclo agora mais voltado às relações internacionais do Brasil, é que também caminha a passos largos
para o fracasso a nossa política de afirmação enquanto potência emergente, que também foi muito propagada durante os últimos anos. Essa política de país emergente, ela vinha também calcada num país que tinha uma classe média substantiva, um país que tem uma larga extensão territorial, um país que cresce e que se desenvolve, mas que, a presidente Dilma deixou claro nos discursos que ela deu, passou por um momento onde se aproveitou de um boom de commodities, de produtos pouco diferenciados. E ela mesma reconheceu isso que já vinha se montando entre os economistas como um pensamento mais dirigido por um consenso, foi reconhecido finalmente pelo governo, de que esse ciclo terminou e que o Brasil precisa abrir novos mercados, precisa se expandir, precisa recorrer a essas reservas de mercado. Nesse sentido, o Brasil, enquanto potência emergente, então, sucumbe diretamente à estratégia de política dos Estados Unidos e vai lá em busca de recursos para que os Estados Unidos possam ser os responsáveis por resgatar algum momento de recuperação econômica no Brasil. O que, já adianto aqui, a gente pode seguir mais para frente, para mim é uma estratégia absolutamente equivocada. Professor Valdir Rampinelli está aqui conosco também, historiador, professor da Universidade Federal. Obrigado mais uma vez, professor, pela gentileza de participar do programa conosco. O senhor também vê com olhos de atenção e de preocupação essa retomada de aproximação com os Estados Unidos? Boa noite. Boa noite, os integrantes da mesa, telespectadores. Eu penso que é importante que o Brasil tenha uma diversificação no seu comércio com as várias partes do mundo e que o nosso comércio não seja apenas de commodities, matérias-primas, mas que seja de produtos que tenham valor agregado. Não é mais possível que o Brasil seja o exportador só de soja, de minério. Não, nós temos que exportar aço e azeite e outras coisas. Agora, a visita que a presidenta Dilma fez aos Estados Unidos não teve, a meu juízo, a valoração que a Maria colocava, porque eu vejo que é uma visita que tem o seguinte objetivo. Primeiro, reatar uma relação mais amigável por conta da espionagem que houve em 2013. Na realidade, a Dilma foi e nem sequer falou sobre a espionagem. Era o momento de ela assegurar a soberania do Brasil diante dos Estados Unidos e dizer por que não tinha ido em 2013 e dizer por que vai agora. Um país soberano é um país que defende os seus interesses e, principalmente, quando a cúpula é espionada, é preciso dar uma resposta. Né? Em segundo lugar, a ida da presidenta também tem o objetivo de pôr uma pauta positiva no Brasil por conta da crise interna que nós estamos vivendo. Principalmente uma crise tocada pela mídia em geral e por uma direita reacionária que continua batendo na tecla do impeachment. Então, nada melhor do que buscar uma pauta positiva para isso tudo. Bom, nós temos relações históricas com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, é bom que todos saibam, é um país imperialista, hegemônico, central, e ele sempre tem uma posição de dominação em questão mundial e em questão de América Latina. Se nós olharmos as relações do Brasil com os Estados Unidos, pegando os últimos 50 anos, o Getúlio Vargas teve problema sério, porque defendia o nacionalismo e o imperialismo não aceita o nacionalismo. Chegamos ao ponto de romper com o Fundo Monetário Internacional em 1959, porque os Estados Unidos queriam que nós produzíssemos café. E Juscelino Kubitschek enveredou pelo processo de industrialização. E quem rompeu com o fundo, Felipe, foi Juscelino Kubitschek de Oliveira, um defensor do capitalismo associado. Tanto é que, em seguida, quem vai ter problema sério com os Estados Unidos vai ser o João Goulart. Né? Tanto é que quem vai apostar na queda dele serão os Estados Unidos. A ditadura militar teve boas relações com os Estados Unidos de 64 a 74. Logo em seguida, Ernesto Geisel vai ter relações péssimas com os Estados Unidos. Ele chega a chamar os Estados Unidos, o Geisel, o ditador, país imperialista.
E claro, depois vem a democracia no Brasil e todos se ajoelham diante dos Estados Unidos. E o que mais se tornou um lacaio nas relações com os Estados Unidos foi Fernando Henrique Cardoso. Foi o pior de todos. Tanto é que quando ele vai lá, põe tapete vermelho e dão para ele título de Doctor Honoris Causa. Por quê? Porque a política de abertura comercial que ele fez com os Estados Unidos desempregou aqui dentro e empregou lá. Então, eu penso que nós temos que ter relações com os Estados Unidos, mas relações em nível alto, soberano, defendendo os nossos interesses. E os Estados Unidos, eles mostram nos seus documentos que todo país que adota uma política de proteção nacionalista é considerado um país que precisa ser atacado na sua essência. Veja como eles se comportam com a Venezuela, com a Bolívia e com o Equador, e inclusive com a Argentina, que não são países socialistas, nunca foram, mas são países que defendem a sua riqueza e têm posição soberana. Então, é muito importante que a Dilma vá... eu faria um reparo na visita dela, o encontro dela com Henry Kissinger. Uhum. Ela não deveria ter se encontrado com este senhor. Este senhor cometeu crimes de lesa humanidade na América Latina. Quero lembrar 2 crimes de lesa humanidade que Kissinger cometeu aqui. Primeiro, quando houve golpe de Estado no Chile em 73, quem deu a ordem da matança ao Pinochet foi Kissinger, que era secretário de Estado do Nixon. E em 1976, quem estimulou e deu o aviso para que os militares argentinos liquidassem com a oposição, porque vinha Carter em seguida e tinha uma política de direitos humanos, foi Kissinger. Este senhor tem as mãos sujas de sangue. Quem o cumprimenta não deveria fazê-lo, principalmente uma presidenta eleita. Então, eu penso que a visita não foi uma visita importante. Os acordos que foram assinados poderiam ser assinados pelos embaixadores, né? E foi uma busca de uma pauta positiva num momento de conjuntura de crise no Brasil. Bom, pois não. Não, eu só, claro, concordo com a Maria, que nós não devemos desprezar esse mercado, mas é um mercado que nós devemos vender não commodities, nós temos que pôr aí produtos agregados. Sim. Daqui a pouco eu vou pedir novamente para a Dona Maria conversar conosco, para saber o que ela acha dessa visão diversa que nós temos aqui. Mas antes eu queria cumprimentar a economista Janine Alves, que está aqui conosco. Obrigado pela presença mais uma vez. A gente vai aprofundar daqui a pouco a questão do Mercosul, sobre a qual ela tem uma obra significativa. Mas antes, fazendo uma leitura disso que a gente trouxe até agora, a sua avaliação também da visita, assim como eu pedi para os demais. Boa noite. Sim, boa noite. Boa noite a todos. Primeiro que a gente está vivendo o fim de um ciclo, né, econômico em crise. E o Brasil também passa por uma grave crise política. Essas duas coisas somadas faz com que a própria presidente Dilma vá ao início do governo Lula, que foi bem sucedido, principalmente nos quatro primeiros anos, e marca novamente uma aproximação, assim como o Lula também fez com os Estados Unidos. Primeiro, porque é interessante, sim, que o Brasil tenha relações fortes com países desenvolvidos, até para estimular o nosso desenvolvimento, né? Segundo, isso estimula também a nossa diversificação na pauta de exportações, que é extremamente importante. Se a gente for lembrar, no início dos anos 90, por exemplo, o Brasil tinha que importar bens de capital, ele precisava... E atualmente existem empresas aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, exportando máquinas para vários países do mundo, sabe? Exportando bens de capital. E o que me preocupa atualmente em relação ao comércio exterior foi porque existe um dado ilusório que diz o seguinte: o Brasil apresentou o maior superávit na balança desde 2009. Só que em função de 2 fatores, tanto exportação quanto importação decresceram significativamente. E pior do que isso, por que as importações decresceram? Só a importação de combustível caiu 42%, ou seja, é o combustível que não está sendo consumido internamente por empresas, porque o diesel caiu o etanol e caiu a gasolina.
né? Enfim, então, o que a gente vê é o seguinte, a crise é muito aguda. Não bastando isso, se a gente for somando as trajetórias, caiu o consumo das famílias significativamente, caiu o comércio, caiu os serviços e os gastos do governo, ou seja, a economia está em retração. E o que a presidente fez hoje, foi essa visita, para mim, como também já atuei na área internacional, é simplesmente uma tentativa de encontrar algo positivo diante da crise, ou seja, trabalhando as expectativas de médio e longo prazo dos empresários brasileiros. Porque qual é o segundo item que mais caiu nas importações? Bens de capital. Os empresários não estão investindo porque não existe perspectiva de crescimento de mercado, ao contrário, está decrescendo. Então, a lógica disso vamos sinalizar ao mercado, né, que nós queremos que o comércio exterior cresça. Eu acredito, sim, que precisamos ter um mercado interno forte, mas não é mudando a metodologia de cálculo de quem dizendo que a classe média tem a renda até R$ 1.019, porque a gente sabe que isso não existe, gente. Foi uma mudança na metodologia para colocar as pessoas em pauta e inserir no mercado via metodologia. Não foi inserção via poder aquisitivo. É um absurdo. E esses dados foram declarados, né, com ênfase durante um bom tempo. Não, o Brasil inseriu não sei quantos milhões de pessoas na classe média. E era a metodologia, não é inserção do poder de compra. Enfim, a gente sabe que houve um ganho significativo, isso aí também tem que ser comemorado. Mas não de maneira ilusória, a gente sabe que houve. E agora, ao que tudo indica, nesse momento de crise, a gente pode perder todos os ganhos obtidos na área social dos últimos 12 anos. Sim. É para onde a gente está caminhando. Essa perda, por quê? Emprego, em maio, foi o principal... O consumo das famílias ele não decrescia tanto desde 2008. Os combustíveis não apresentavam retração no consumo, retração, desde 2003. O emprego, a questão de eliminação de vaga de trabalho no Brasil, não foi o pior, o mês de maio foi o pior desde 1992. Não da esquerda para a direita. Sim. Né? E o governo Dilma foi o pior avaliado desde o governo Sarney. Então tem alguma coisa muito errada nisso, né? E não é só crise econômica, é uma crise política. Não é só corrupção, porque corrupção a gente já sabia que existia antes. Sim. Também. Eu acho que existe no Brasil hoje uma grande decepção com quem se imaginou que fosse honrar todo o discurso anterior a ter assumido o poder. E não é isso que a gente está vendo na prática. Infelizmente, porque eu gostaria, sim, de hoje estar vindo aqui e dizendo assim, olha, o governo continua no rumo que tomou nos 8 primeiros anos, ele continua disponibilizando avanços sociais, mas infelizmente não está acontecendo, né? Enfim, e eu vejo como uma aproximação apenas política, tomara que com a intenção de despertar as expectativas econômicas no futuro, médio e longo prazo. Bom, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo aqui no Conversas Cruzadas e voltaremos daqui a pouco com outras colocações ainda sobre essa temática e sobre a questão do Mercosul, que eu falei no começo do programa, a gente ainda não aprofundou. Também com a dona Maria, que representa a Câmara de Comércio Exterior da Fiesc, para saber a opinião dela sobre as colocações que foram feitas aqui até agora. 2 minutos e voltaremos. Até já.